Imagine viver em um prédio onde cabem mais pessoas do que em muitas cidades inteiras. Um lugar com corredores que parecem não ter fim, onde a luz do sol mal chega nos apartamentos, e onde cada passo é observado por câmeras espalhadas por todos os cantos. Esse gigante de concreto fica na Rússia, e ganhou o apelido de formigueiro humano. Não só pelo tamanho, mas porque ali dentro a vida é comprimida, apertada e vigiada, como se todo mundo fosse apenas parte de uma colônia. Mas por que um prédio desses foi construído? O que empurra tanta gente para morar num lugar onde a privacidade quase não existe? E o que essa experiência urbana revela sobre o futuro das cidades modernas? Hoje no Mundo Belo, a gente vai mergulhar na história do Novo Kerviel, o maior prédio residencial da Rússia. Um lugar onde comodidade e claustrofobia caminham juntas e onde a ideia de vizinhança perde totalmente o sentido. Quando os bolcheviques chegaram ao poder em 1917, não mudaram apenas a política ou a economia. Mudaram até mesmo a forma de pensar o lar. A terra deixou de ser propriedade privada, e o teto sobre a cabeça de cada cidadão passou a ser responsabilidade direta do Estado. Isso transformou a noção de casa. O que antes era refúgio íntimo, espaço de família e memória, se tornou célula de um coletivo maior. Nada de escolhas pessoais, nada de luxo. O morador não passava de uma peça encaixada em um tabuleiro projetado por engenheiros e burocratas. As primeiras construções refletiam exatamente essa lógica. Eram prédios simples, funcionais e sem qualquer preocupação estética. As cozinhas eram minúsculas, os corredores estreitos, as janelas pequenas demais para iluminar os ambientes. A sensação era de que as unidades tinham sido montadas em série, como caixas de concreto empilhadas em linha de produção. O cálculo era claro: construir rápido, gastar pouco e colocar o maior número possível de pessoas em cada metro quadrado. O objetivo era quantidade, não qualidade. Para o regime, o que importava era atender as massas, mostrar eficiência e demonstrar que todos tinham moradia, mesmo que fossem condições apertadas e impessoais. Sob o comando de Stalin, essa política ganhou força. As cidades soviéticas começaram a se encher de blocos idênticos, repetidos à exaustão. O horizonte urbano se transformou em uma paisagem cinzenta, sem variação, sem espaço para individualidade. O lar, que deveria expressar identidade e conforto, se reduzia a mais uma porta em meio a centenas iguais. Era o triunfo da coletividade sobre o indivíduo, e a casa deixava de ser lar para se tornar apenas habitação. Nos anos 30, a Rússia passou por uma transformação radical. Milhões de pessoas abandonaram o campo em busca de trabalho nas cidades, mas a infraestrutura urbana não estava preparada para recebê-las. O resultado foi um colapso imediato: ruas de barro, prédios insuficientes, bairros improvisados e famílias inteiras vivendo amontoadas em condições precárias. A resposta oficial foi dura e pragmática: dividir, cortar, amontoar. E assim nasceram os comunalki, os famosos apartamentos coletivos. Cada família recebia apenas um quarto, enquanto banheiro, cozinha e corredores eram compartilhados por dezenas de moradores. A privacidade praticamente desapareceu. Quem vivia ali ouvia as conversas, o choro das crianças, as brigas dos vizinhos e até os roncos através de paredes finas. Era uma vida em que o espaço do outro se confundia com o seu, e em que a rotina doméstica mais simples, como cozinhar ou tomar banho, virava disputa. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, a situação piorou ainda mais. O país estava destruído, milhões estavam desabrigados e era urgente reconstruir rápido. Foi nesse cenário que Nikita Khrushchev apresentou uma promessa ousada: moradia para todos. Mas como tornar isso realidade com tão poucos recursos? A solução foi industrializar a construção. Assim surgiram as Khrushchevkas, prédios de 5 andares montados com peças pré-moldadas. Pequenos, sem elevador, com cozinhas e banheiros minúsculos, mas erguidos em tempo recorde. Para quem não tinha nada, parecia um avanço. Afinal, ofereciam calefação central, água encanada e até pequenos mercados por perto. Não era luxo, mas era funcional. Por trás dessa padronização, no entanto, havia também um objetivo político: manter a população sob controle. Morar em blocos idênticos,
lado a lado, facilitava a vigilância do Estado e dissolvia a individualidade. Nas décadas seguintes, de Moscou a Vladivostok, o cenário urbano ficou homogêneo. Quem viajava pela União Soviética tinha a impressão de estar sempre na mesma cidade, avenidas largas, praças repetidas e blocos cinzentos clonados como se fossem cópias em papel carbono. Ainda assim, nem a produção em massa deu conta. A cada ano, novas famílias surgiam, novos migrantes chegavam. E a ordem permanecia inalterada, construir mais blocos, sem parar, até onde a vista alcançasse. Nos anos 90, a União Soviética desabou. A ideologia comunista se despedaçou, o partido perdeu a força e o país mergulhou numa crise sem precedentes. Mas os blocos de concreto que moldavam o horizonte das cidades, esses continuaram de pé, como cicatrizes de um passado que não passava. De repente a regra mudou. Aquilo que antes era do Estado virou propriedade privada. O governo distribuiu papéis, assinou decretos e milhões de famílias se tornaram donas do apartamento onde já moravam. Foi a maior privatização imobiliária da história moderna. À primeira vista parecia vitória. Pela primeira vez, as pessoas podiam dizer: "Isso é meu". Só que junto com a posse, veio a conta. Durante décadas ninguém se preocupava em trocar encanamento, pintar fachada ou consertar elevador. Agora, a responsabilidade era do morador. Só que a maioria mal tinha dinheiro para comprar comida, muito menos para manter um prédio inteiro em pé. Resultado: infiltrações se espalhavam, rachaduras cresciam, elevadores quebravam e ficavam anos sem funcionar. Enquanto as famílias tentavam sobreviver, uma nova força ganhava espaço: os incorporadores privados. Ex-funcionários do Estado, empresários de ocasião e oligarcas recém-formados descobriram que havia ouro escondido no concreto soviético. Se antes a lógica era brigar, agora era lucrar. E a fórmula era simples: pegar bairros periféricos, comprar terrenos baratos e encher de torres coladas umas às outras. Não havia planejamento urbano, nem comitê de bairro, nem preocupação social. Muitas vezes, os prédios surgiam antes de qualquer escola, hospital ou metrô. A pressa era pelo lucro, não pela vida das pessoas. Foi nesse vácuo que um vilarejo quase esquecido entrou no mapa: Kudrovo. Até o início dos anos 2000, era só uma vila rural com menos de 200 moradores. Casas simples, ruas de terra, campo ao redor. Mas tinha uma vantagem estratégica: ficava grudada no anel viário de São Petersburgo. E quando a IKEA, a famosa rede sueca de móveis e decoração, decidiu abrir um shopping na região, o sinal foi dado. Se tinha consumo, tinha futuro. E onde há futuro, na Rússia dos anos 90, havia guindaste, concreto e especulação imobiliária. Só que esse futuro não vinha em parques ou ruas arborizadas. Ele chegava em forma de blocos cada vez mais altos, cada vez mais apertados, cada vez mais lucrativos. Quando Kudrovo deixou de ser vila rural e virou alvo das incorporadoras, o que se viu foi uma transformação em velocidade máxima. No lugar de ruas de terra e casas simples, começaram a brotar guindastes, anúncios de apartamentos e promessas de um novo estilo de vida. O discurso era sedutor: moradia moderna, prática, acessível e colada a São Petersburgo. A propaganda vendia a ideia de uma cidade compacta, onde tudo estaria ao alcance em poucos minutos. Mas no fundo, a lógica não era nova. Era a mesma que os soviéticos usaram durante décadas: empilhar gente no menor espaço possível. Só que agora, o motor não era ideologia. Era lucro. E em 2015 esse processo chegou ao auge com a inauguração do Novyokirville. Um colosso residencial que faria qualquer Khrushchevka parecer miniatura. São 35 entradas, 3.708 apartamentos e mais de 18 mil pessoas vivendo no mesmo endereço. Não é figura de linguagem. É literalmente uma cidade vertical. Não demorou para ganhar o apelido de formigueiro humano. E com razão. É o maior conjunto residencial da Rússia, uma colônia urbana onde a privacidade desaparece e a convivência com milhares de vizinhos que você nunca vai conhecer vira parte da rotina. Só que, ao contrário dos blocos soviéticos, não se trata de habitação estatal.
O Nova Yorkerville é um condomínio privado, com síndico eleito, taxa de manutenção e assembleias de moradores. Por fora, parece um prédio como qualquer outro. Por dentro, funciona como uma cidade inteira comprimida em concreto. A lista de serviços impressiona: supermercado, padaria, farmácia, salão de beleza, academia, cafeteria, até agência dos correios no térreo. A ideia era vender autossuficiência, viver ali sem precisar sair dali. Mas a prática mostrou outro lado. Rapidamente começaram as reclamações. Há quem passe semanas inteiras sem deixar o prédio, porque tudo está ali. Só que essa comodidade cobra um preço alto. Fila para tudo virou regra. Elevadores sempre lotados, corredores sem luz natural, vizinhos por todos os lados. O sol mal entra em boa parte dos apartamentos. Para sair de carro, a cena é de caos. Apenas 3 saídas principais dão conta do fluxo de milhares de veículos. Engarrafamento virou rotina diária. E não é só trânsito. Estacionamento também é problema. Não há vagas suficientes. Quem chega tarde da noite muitas vezes precisa rodar por muito tempo para conseguir parar o carro. Escolas estão superlotadas, espaços públicos são quase inexistentes e a sensação é de que tudo foi pensado para caber, não para funcionar. O que foi vendido como solução moderna de moradia se revelou um alerta urbano. Viver no Nova Yorkerville pode até funcionar, mas a que custo? O morador tem tudo à disposição, mas vive espremido, cercado por milhares de desconhecidos, em um ambiente que mistura comodidade e claustrofobia na mesma medida. No papel, a ideia parecia ótima: concentrar milhares de pessoas em um só conjunto, com mercado no térreo, escola ao lado, farmácia na esquina. Uma vida prática, eficiente, tudo a poucos passos. Só que na prática, a história mudou de tom. Quem vive nesses formigueiros humanos costuma resumir a experiência em 2 palavras: comodidade e claustrofobia. Sim, é prático ter quase tudo sem precisar atravessar a cidade. Mas viver em meio a tanta gente, tão espremido e sem espaço real de respiro, cobra um preço alto. As áreas comuns estão sempre lotadas. Elevadores demoram, chegam cheios e obrigam os moradores a esperar várias rodadas. No trânsito dos arredores, o caos é diário, engarrafamentos constantes, demora para entrar ou sair de casa, e uma busca interminável por vaga de estacionamento. Há relatos de moradores que gastam meia hora só tentando parar o carro perto do bloco. E como muitas dessas construções são feitas às pressas, visando lucro rápido, a qualidade costuma deixar a desejar. Paredes finas deixam vazar a vida dos vizinhos. Canos barulhentos atravessam a madrugada. Em alguns prédios, rachaduras aparecem poucos anos depois da entrega. Só que os maiores problemas nem sempre estão visíveis. Estão na cabeça. Viver cercado por milhares de vizinhos que você não conhece, sem silêncio, sem privacidade, mexe com o psicológico. Ansiedade, estresse e até depressão surgem como efeitos colaterais de um cotidiano em densidade máxima. E isso já virou até pauta nas redes sociais russas. No TikTok, no Telegram e em outras plataformas, moradores compartilham vídeos do dia a dia nesses blocos: corredores intermináveis, elevadores lotados, brigas de condomínio, falta de luz solar. Os apelidos não deixam dúvida: gaiola humana, prédio-prisão, colmeia vertical. Mesmo assim, as torres continuam subindo. Só em Kudrovo, já são mais de 50 mil moradores. É o equivalente a cidades inteiras, como Benidorm na Espanha. A diferença é que nesses lugares, a população se espalha. E aqui, ela está comprimida em blocos de concreto. E aí fica a pergunta: se é tão sufocante, por que esse modelo continua crescendo? Se ainda restava dúvida sobre por que esses blocos gigantes continuam a surgir, a resposta cabe em uma palavra curta, mas poderosa: lucro. Para as incorporadoras, erguer um condomínio desses é um negócio de ouro. Em vez de ocupar bairros inteiros com casas espalhadas, basta um terreno periférico e logo uma torre com milhares de unidades toma conta. O custo por morador despenca, a margem de lucro dispara. É matemática pura. E os governos locais? Na maioria das vezes fingem que não veem.
Quando não incentivam, fecham os olhos em troca de impostos, empregos temporários na obra ou, em alguns casos, benefícios políticos. Esse modelo funciona porque a demanda não para de crescer. Todos os anos, milhares de pessoas deixam o interior russo em direção às grandes cidades. São Petersburgo, Moscou e Ekaterimburgo. A promessa é de melhores escolas, mais empregos, mais hospitais. Mas ao chegarem, descobrem que os salários não acompanham o custo de vida. A alternativa acaba sendo o mesmo pacote: apartamentos minúsculos em blocos gigantes, vendidos como se fossem a chave para uma vida moderna e prática. As construtoras sabem jogar com a narrativa. Chamam de urbanismo inteligente, moradia sustentável, cidade do futuro. E para quem sai de uma cabana rural ou de prédios antigos e deteriorados, de fato parece um avanço. Mas basta viver alguns meses nesses blocos para perceber que o projeto exige mais do morador do que oferece em troca. É a pessoa que se adapta ao prédio, e não o prédio que se adapta à vida real. Urbanistas russos alertam há décadas: essa verticalização agressiva gera cidades sem identidade. Espaços sem alma, onde a vida comunitária se dissolve e a vizinhança vira apenas estatística. No papel, são milhares de unidades habitacionais. Na prática, é gente vivendo sem vínculos, sem pertencimento, sem história. E não pense que essa história termina na Rússia. O modelo de formigueiro humano está se espalhando. A China tem dezenas de torres que ultrapassam 100 andares, onde famílias vivem em apartamentos de pouco mais de 30 metros quadrados. Nos Emirados Árabes, bairros inteiros de Dubai foram construídos com a mesma lógica de densidade extrema, vendidos como luxo, mas com os mesmos problemas de trânsito e isolamento. Na Índia, a verticalização virou resposta à explosão populacional, e megatorres de Mumbai concentram mais moradores do que muitas cidades europeias. Até a América Latina embarcou nessa onda. No México e em cidades brasileiras, torres coladas surgem sem infraestrutura, repetindo o mesmo erro. O que impressiona é como a lógica se repete em qualquer lugar. A promessa é sempre de eficiência e praticidade. O resultado é quase sempre o mesmo: superlotação, colapso dos serviços básicos e moradores que não se sentem parte de uma cidade, mas presos em um número de apartamentos. E aí fica a pergunta que incomoda: até onde isso aguenta? Porque agora não há partido, nem plano quinquenal. Quem decide se mais blocos vão surgir é o mercado. Enquanto tiver gente comprando, terá mais torres subindo. Mais concreto, mais vizinhos, menos espaço. É esse o futuro das cidades? Ou o prenúncio de um futuro sem cidade nenhuma? Você conhecia essa história? Já tinha ouvido falar no formigueiro humano da Rússia? E mais, você moraria num lugar assim? Comenta aqui o que você acha dessa realidade maluca, e já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no Mundo Belo e ativar o sininho, porque ainda tem muita história absurda como essa vindo por aí. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo.